Você acha que as denúncias feitas pelo Rocha, principalmente pelo Rocha, influenciaram, facilitaram a vida do Gladson? Eu acredito que o Rocha, nesse processo de vida ou morte que ele adotou, de não, assim, olha, eu não faço parte. Ele que foi eleito nesse governo, num grupo, de repente, de uma hora para outra, ele decidiu: eu não faço mais parte desse governo. Começou a denunciar o próprio governador, secretarias, secretários e tudo mais. Você adota uma postura que as pessoas começam a olhar de frente para você, porque as pessoas querem um vice leal. As pessoas, quem está do meu lado tem que ser leal, leal, independente do cenário que for. Então, eu acredito que o eleitor, quando ele viu o Rocha, apesar das denúncias até serem robustas e tudo mais, esperava um sinal de lealdade do vice-governador, o que parece que não teve. Outra coisa, o Rocha também, em dado momento, ele não sabia, ele perdeu o senso de pensar assim: eu sou apenas o vice. Eu acho que um dos erros dele foi querer ser demais. Colheu o que plantou, né? Porque a gente tem que analisar que ele deu corda na irmã para ser candidato a governo. Vendia uma ideia que a Mara poderia vencer. Lembrando, a Mara foi a candidata a deputada federal mais votada de 2018, com mais de 40 mil votos. Teve agora pouco mais de 40 mil votos. Ou seja, a Mara bateu no teto. Ali. Então nós ficamos. E ele teve 23 mil votos, se eu não me engano, na outra eleição, e agora teve quanto? 5 mil 5 votos. mil votos. Então, olha, e detalhe, ele era da chapa do MDB, era da chapa que recebeu recursos. Jéssica Salles recebeu 2 milhões e meio. Flaviano Melo recebeu 2 milhões e meio. Rocha, como uma candidatura viável por ser o vice-governador, recebeu 1 milhão. Olha onde o MDB investiu e olha onde teve voto. Então você começa a analisar assim: o Rocha já não é a mesma coisa, mas claro. Quando eu falo Rocha, eu incluo a Mara também nesse processo, que sai desgastada. Mas também reitero que isso pode ter uma mudança diferente, por exemplo, já daqui a 2 anos na eleição. Porque a gente sabe, será que os Rochas saem da política? Não sai. Eu acho que vão, nesse cenário, eu acredito que a Mara Rocha ainda vai ter um fôlego para tentar catar um espaço aí para se lançar numa prefeitura de Rio Branco, algo do tipo. E você, então? Como é que você analisa as denúncias que o Rocha fez e se isso teve alguma influência para o Gladson ganhar mais força ao invés de perder? Olha, eu vou lembrar uma conversa que eu tive com o Genilson, lá na TV Gazeta, e ele lembrou o seguinte: olha, falamos a respeito do Petecão na ocasião. Ele falou: olha, o Petecão não soube analisar o momento não era o momento dele. Então, respondendo a tua pergunta, pegando a lógica do Genilson, o Gladson está no tempo dele. O que o Crica falou. Então, assim, não adianta. Não pega nem praga, não né? Pega, não pega, porque agora é o que eu falo. Você é simpático, você é empático, você é uma pessoa agradável, mas o cidadão ele precisa de. Vai chegar um ponto que o cidadão precisa de respostas concretas, algo mais, né? Concretas para problemas concretos. E aí a simpatia dita pouco. E eu acredito que o limite agora é esse segundo governo. Ele está falando. Se o Gladson não mostrar de fato trabalho, aí a E se ele dancinha. não construir as 18 mil casas, que eu me assustei aqui quando ele Pois é. Mas é isso. 18 mil casas. Olha, ele tem que parar com esse tipo de promessa. 18 mil casas. E não adianta dizer que não prometeu. Prometeu. Né? E saiu da Isso aí. boca dele sem eu perguntar. Pois é, você se surpreendeu. Olha, o Gladson, a grande âncora do Gladson foi a pandemia. Sim. Que foi um cara humanista, um camarada que caiu de cabeça daquilo, não seguiu esse maluco do Bolsonaro com esse negócio de tomar ivermectina. Então, se você pegar o governo antes da pandemia do Gladson, era um governo muito fraco. Sim. Isso. Muito fraco, muito batido. Ele, na pandemia, ele subiu. Então, ele surfou na pandemia até na eleição. E lembrando que, como você disse mais cedo, foi um gestor que fez muita coisa errada. Mais de 50 trocas no primeiro escalão. Então, isso é uma situação muito séria. Verdade. Quando ele chegou no primeiro ano, ele já tinha trocado quase todo mundo. Então, assim, analisando, claro, tem um efeito político, pessoas foram desembarcando do governo. Claro, a composição vai mudando, né? Olha, o Gladys caiu tão na graça popular
que ele ia conversar com Calango, e todo mundo dizia, olha que coisa maravilhosa, o Gladys é o cara, quer dizer, ele se elegeu conversando com o Calango, dançando aqui, dançando ali, quer dizer, e o pessoal batendo nele. Comendo no meio do povo, assim, comendo no meio do povo e tal. Bolacha, banana, sabe? E andava de bicicleta, e chegava de Uber nos comícios, nas cavalgadas, mototáxi. Ele avacalhou, Roberto, e a avacalhação dele deu resultado. Porque quem avacalhava assim era o Petecão. De repente o Petecão perdeu a Mas posição. não era o momento dele avacalhar. Não era o momento dele avacalhar. Exatamente. Exatamente. O avacalhar que eu quero dizer no bom sentido. Eu sei, estou entendendo. Entendo, né? Tem político que ele, quando chega num ambiente, se ele vai atrás de voto, se ele tiver voto, ele perde votos. Sim. Mas tem um que quando chega, ele conquista, é o cara do Gladys. Agora, tem uma... Agora, o cara da vez. Luiz, agora uma coisa que eu pergunto Simpático. isso, de certa voltando forma... para a imprensa, nunca perseguiu ninguém na imprensa, né? Isso é uma coisa interessante. Isso é ponto, Isso é um ponto factual dele, muito positivo. Agora, uma coisa, um problema que eu coloco. Esse nível de debate público não revela, de certa maneira, também o nível do nosso eleitor? Porque e não só do eleitor, mas das nossas instituições, por exemplo, os sindicatos. O Gladson, com aquele jeito dele de descer as escadas e fazendo uma paródia mal feita do Edmundo Pinto, né? E vai lá e conversa com os sindicalistas, não argumenta nada, não apresenta nada e, no entanto, os sindicatos parece que aceitam aquela narrativa. Quebra o discurso, né? Quebra, eu não entendo. Olha, o Gladys pode hoje bater no peito e dizer que, olha, ninguém me elegeu, eu me elegi. Sem dúvida. Não tem um político. Uma das coisas mais corajosas que eu via nele, e que às vezes eu ficava pensando, conversando com o Marcos, sobre, tipo assim, que manchete nós vamos dar, era quando ele dava aquela louca, ia pro meio do povo lá, que estava reclamando de salário, que estava reclamando de uma coisa e outra, e ele chegava como se não soubesse de nada. Como se o governo não fosse o dele. Como se o governo não fosse dele. O que está havendo aqui? É como tipo assim, não, eu concordo com vocês, está errado mesmo. Errado mesmo. É uma tática, né? Dava carão no assessor. No assessor. Sentou na calçada, deu carão no assessor. Como é que pode? Atrasando o salário do menino. Rapaz, aí olha aqui, rapaz.